Olá, nós somos do curso de Odontologia e hoje vamos fazer uma apresentação da matéria de Fisiologia da professora Patrícia. Agora a gente vai falar dos mecanismos reguladores da homeostasia. A homeostasia é a tendência existente em alguns organismos para o equilíbrio e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo através de alguns mecanismos de regulação. É considerado que um mecanismo está em homeostasia quando substâncias químicas estão em concentrações adequadas à temperatura e estável à pressão apropriada. Como a gente vê aqui na imagem, em ambos os grupos de causas internas e externas, quando a homeostasia é perturbada, o corpo tenta ativar um mecanismo compensatório. Se a compensação falha, o resultado será uma doença, ou uma enfermidade. Ou se, caso a homeostasia há sucesso, a compensação será em forma de saúde. Agora vamos falar do que compõe o líquido extracelular, que são núcleo, citoplasma, membrana celular. E é subdividido em citosol e organelas que são delimitadas por membranas, que são mitocôndria, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos, peroxossomos e, por último, as inclusões. Gotas de lipídios, grânulos de glicogênio, ribossomos, partículas de ribonucleoproteínas, proteossomos, citoesqueleto, centríolos, centrossomos, cílios e os flagelos. Agora, essa figura representa o líquido corporal total, que é dividido em dois grandes compartimentos, que é o líquido extracelular, fora da célula, e o líquido intracelular, dentro da célula. As quantidades relativas de líquido extracelular distribuídas entre o plasma e os espaços intersticiais são determinados principalmente pelo equilíbrio de forças hidrostáticas e caloidosméticas, através das membranas capilares. A distribuição dos líquidos entre os compartimentos intracelular e extracelular em constante é determinada pelo efeito osmóticos de soluções menores de sódio, cloreto e outros eletrofilos, agindo através das membranas celulares. A razão para isso é que as membranas celulares são altamente permeáveis. No caso, até a setinha está demonstrando aqui. E a água é relativamente impermeável a esses íons menores. Portanto, a água se move rapidamente através da membrana da célula, de forma que o líquido intracelular permaneça isotônico em relação ao líquido extracelular. Essa imagem representa a membrana semipermeável. E nela, para que ocorra a osmose, é necessário um meio hipertônico com grande quantidade de soluto e um meio hipotônico com pouca quantidade de soluto, pois a osmose é a passagem de solvente, que na maioria dos casos é a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico, que a água gosta de diluir. Isso faz com que o meio interno da célula e o meio externo tornem-se isotônicos, isto é, com grande quantidade de soluto iguais. O metabolismo refere-se a todas as reações químicas que ocorrem em um organismo. Essas reações extraem energia das biomoléculas dos nutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, e sintetizam ou degradam moléculas. O metabolismo, frequentemente, é dividido em dois: catabolismo, que é reações que liberam energia através da degradação de biomoléculas grandes, e o anabolismo, que é a reação consumidora de energia que resulta na síntese de biomoléculas grandes. As reações anabólicas e catabólicas ocorrem simultaneamente, em qualquer momento, todo o corpo, de modo que qualquer biomolécula está sendo sintetizada, ao passo que outras estão sendo degradadas. O sistema cardiovascular é composto pelo coração, que é a bomba propulsora de sangue, e pelos vasos sanguíneos, que são as artérias, as arteríolas, os capilares arteriais, as veias e as veias dos capilares venosos.
Os vasos conduzem o sangue pelo corpo e participam do controle hemodinâmico do corpo. As vias por onde ocorre a circulação sanguínea pode ser dividida em dois grandes sistemas: a grande circulação ou circulação sistêmica e a pequena circulação ou circulação pulmonar. A circulação sistêmica leva o sangue oxigenado para os órgãos do tecido, enquanto a circulação pulmonar leva o sangue para ser oxigenado pelos pulmões. Outra diferença entre os circuitos são os lados deles, porque o coração direito vai enviar o sangue para a circulação pulmonar e o lado esquerdo vai para a sistêmica, sendo que o sangue de um lado nunca se mistura com o do outro. A pequena circulação ou a circulação pulmonar, ela consiste em caminho que o sangue percorre durante o coração aos pulmões e do pulmão ao coração. Assim que o sangue venoso é bombeado, o ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para um lado, que era o pulmão direito, e a outra para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alveolares, dos alvéolos libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial, que é oxigenado, ele é levado dos pulmões ao coração, através das veias pulmonares que se conectam ao átrio esquerdo. A grande circulação, ou a circulação sistêmica, é o caminho do sangue que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. No coração, o sangue arterial vindo dos pulmões é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria, a aorta, que é responsável, por transportar esse sangue para diversos tecidos do corpo. Assim, quando o sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares refaz a troca dos gases e absorvem o gás oxigênio, liberando o gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. Agora a gente vai falar da estrutura do sarcômero, da contração muscular. O sistema muscular esquelético, ele é composto por fascículos que constituem em feixes de fibras musculares. Por sua vez, a fibra muscular ela é representada por uma célula muscular individual compostas por feixes de filamentos chamados de miofibrilas, sendo que cada miofibrila é dividida longitudinalmente em sarcômeros. A estriação da célula ela é o resultado do padrão repetido dos filamentos grossos e finos nas miofibrilas, assim como pelo padrão de alinhamento das fibras adjacentes, conferindo aparência estriada ao músculo esquelético. As miofibrilas são compostas por filamentos de actina e miosina, sendo a miosina filamentos mais espessos e a actina são os filamentos mais delgados. Essa imagem ela ilustra a estrutura do coração, que é formado por 4 câmaras, 2 superiores e as 2 inferiores. As câmaras superiores são chamadas de átrio, que é onde o sangue que retorna dos vasos entra, e as câmaras inferiores são chamadas de ventrículos, onde o sangue chega dos átrios, gerando a força que move o mesmo do coração para os vasos. Além de ser dividido em 4 câmaras, ele também é separado por lado, o lado direito e o lado esquerdo. O coração direito, ele se comunica a partir da válvula tricúspide e o coração esquerdo a partir da válvula mitral. A trajetória do fluxo sanguíneo pelas câmaras cardíacas ocorre da seguinte forma: o sangue venoso retorna da circulação sistêmica para o átrio direito, pelas veias cava superior e o inferior. Do átrio direito, esse sangue passa pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, sendo bombeado então para a circulação pulmonar, passando através da válvula pulmonar e entrando através das artérias pulmonares. Por sua vez, o sangue venoso pulmonar, que está oxigenado, flui pelas veias pulmonares
até o átrio, passando pela válvula mitral para dentro do ventrículo esquerdo. A partir do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado para a aorta, passando pela válvula aórtica